Olá amigos, estamos aqui no JCTV conversando hoje com Carlos Vale, o homem que sabe tudo de seguros aqui em Pernambuco. Normalmente você vê nessa bancada aqui Diogo Menezes, que é o meu colega de redação, que se encontra de férias. Neste momento ele está nas Ilhas Gregas ou em Ibiza, né, descansando merecidamente, está lá passando os 30 dias de férias dele. Como é que é? Acabei de receber a informação. Ah não, desculpa, é em Caruaru que ele está. Mas deixando a brincadeira de lado, deixa Diogo descansar, vamos conversar com Carlos Vale, que é o homem que sabe tudo de seguro. E como eu sou o editor de veículos aqui de automóveis do Jornal do Comércio, para quem não me conhece, eu sou Silvio Menezes, eu trouxe Carlos Vale para ele ensinar a gente o passo a passo, para a gente não errar na hora de fazer um seguro para o carro. Porque semanalmente eu recebo, as pessoas me param na rua para perguntar por que é que o meu seguro é tão caro, por que é que o seguro aumentou. Muitas vezes isso aí depende muito do perfil de cada um. Bem, eu até acompanho esse caso aí no dia a dia, sei algumas situações, mas esse homem aqui está aqui para tirar todas as dúvidas. Carlos Vale, a bola está com você. Deixa eu começar logo fazendo aqui uma pergunta para a gente começar, como se fala, do começo. O que é que eu posso fazer para baratear o seguro do meu carro? Bem, Silvio, obrigado aí, inclusive, pelo registro elogioso da minha condição de conhecedor do assunto. Eu sou um simples trabalhador no ramo de seguro, mas pela experiência a gente começa a adquirir algumas informações que acredito sejam importantes para quem contrata. A melhor coisa que existe para você contratar um seguro é você começar da forma correta. Primeiro, você tem que procurar um profissional corretor de seguros que, além de ser a única pessoa por lei autorizada a fazer esse tipo de contratação, né, porque pode inclusive ser responsabilizado, é a pessoa que conhece do assunto e vai procurar entender o seu perfil, sua necessidade, seus temores, para poder oferecer dentro do mercado o que de melhor possa para lhe atender. Porque assim é importante falar, você tocou numa questão aqui importante, que é a questão do corretor. Você está vendendo o seu peixe aqui, mas ele de fato, a gente vai ver quando o corretor é bom no momento que a gente precisa dele. Porque até então a gente paga por um serviço que a gente não teve, uma suposta promessa de serviço. E é esse momento aí que a gente conhece o eu acredito que antes disso, não só na hora de atender no sinistro, mas na hora de contratar. Porque veja bem, hoje cada seguradora tem produtos diferentes, com características diferentes e coberturas diferentes. Então você me passa um perfil e eu tenho a obrigação de procurar no mercado, dentre as 50, 60 seguradoras que existem, que operam no ramo, que produto ela tem para lhe atender, de forma que você tenha as melhores coberturas e não pague por cobertura que você não vai usar. O seguro, Carlinho, necessariamente, ele é o melhor seguro é aquele mais barato? Não, voltando ao assunto, eu digo que o melhor seguro é o seguro bem contratado. O seguro bem contratado vai lhe dar garantia, inclusive, de reclamar caso você tenha algum questionamento, alguma dúvida com relação à liquidação de um sinistro. O que é que você fala, um seguro bem contratado? Vamos exemplificar. Vamos lá, na prática, vamos começar pelo seguro de responsabilidade civil, que é uma das coberturas que existe no próprio valor do veículo. O seguro de responsabilidade civil cobre todos os danos materiais e corporais, inclusive pessoais, caso você venha a ser responsabilizado por um dano a um terceiro. Hoje em dia, a média de R$50 mil para cobrir danos materiais a terceiro, ela é uma média razoável dentro da cidade do Recife. Porque a gente tem muitos carros bons circulando por aí. Exatamente. Mas se você quiser aumentar para R$100 mil, você vai pagar coisa de R$40, R$50 a mais. Então é importante você estar com o corretor, que ele vai lhe dizer que aumentar essa cobertura custa muito pouco. E aí a gente vai para os danos pessoais. Então hoje é nesse caso, Carlinhos, que a gente vê uma variação do seguro, por exemplo, que aí um corretor X pode me apresentar uma proposta de um seguro de R$2 mil e um outro corretor pode me apresentar uma proposta de R$3 mil. É por conta dessa formatação, desse pacote que essa formatação, às vezes, não tem tanta interferência no preço. Então tem muita interferência no preço de acordo com as seguradoras. Tem seguradoras que taxam os mesmos veículos com preços diferentes. Então, daí, mais uma vez, a importância
de ter um corretor profissional que ele saiba aquilo que você precisa e encontre no mercado o melhor preço. Aí já começa o valor. É como você contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer uma construção. Você acredita, a princípio, que está gastando mais dinheiro, mas você está contratando um profissional que vai dimensionar tudo da forma correta e que você vai ter economia. Você fala, eu lembro que em algumas matérias que a gente já fez aqui, você até citava como exemplo nessa situação aquela história do serviço de reboque, por exemplo, uma pessoa que normalmente ela anda numa cidade e aí ela contrata um serviço de reboque. Como é que é essa história? As seguradoras têm produtos com classificação diferente. Tem serviços de assistência 24 horas que cobrem reboque até 100 quilômetros e cobrem reboque até ilimitado, distâncias ilimitadas. Então, e aí eu conheço o seu perfil, sei que você não viaja, você não quer essa cobertura de 400 quilômetros ou ilimitada, então não vai precisar pagar tanto por uma cobertura que você não vai usar. E aí eu vou lhe apresentar simplesmente uma cobertura de 100 quilômetros até 100 quilômetros por hora. Mas se você viaja muito, eu tenho a obrigação de lhe dizer, essa de 100 custa X e a outra custa Y. Mas você fique certo de que se você precisar, você só vai ter direito se você tiver contratado essa, que é mais cara. Então, a mesma coisa se aplica com carro reserva, por exemplo? O carro reserva, existe uma situação hoje na prática que muita gente confunde. As seguradoras, quando existe um sinistro que o segurado aceita colocar o veículo na oficina credenciada por eles, eles dão de cortesia um carro reserva básico. É diferente de você contratar a cobertura de carro reserva. Esta você teria direito em qualquer situação, estando em oficina credenciada ou não, mas ela custa mais. E tem a cobertura de carro reserva básico ou com ar-condicionado, carros melhores. Também tem preços diferentes. Mas isso tudo é importante, o corretor conhecer o perfil do cliente para poder oferecer o melhor. Uma coisa importante que eu queria deixar registrado é que tem acontecido sinistros de danos pessoais. E um dia desse foi registrado no Rio Grande do Norte, um motociclista que foi envolvido num acidente e ele teve uma amputação de pé. Nessa amputação ele foi considerado inapto, ele foi aposentado e o INSS entrou com ação regressiva contra o proprietário do carro, cobrando mais de R$500 mil. Ou seja, se você muda de R$50 mil para R$500 mil uma cobertura de danos pessoais a terceiro, você vai pagar entre R$30 ou R$40 por ano a mais. Então, é muito pouco, mas é importante você saber se você quer ou não quer uma cobertura dessa. Uma outra questão, Carlinhos, que é muito comum, que a gente ouve aí na rua, é das pessoas inverterem o papel de culpa. Eu bato no seu carro e aí eu não tenho dinheiro para te pagar. O que é que eu faço? Me comprometo a pagar a tua franquia. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí, porque isso é um crime, né? Inclusive, além de crime, todos nós pagamos por essa fraude. A partir do momento que as seguradoras avaliam que arrecadaram, cada R$1.000 arrecadado, ela gastava 700 e agora está gastando 900, o preço do seguro vai subir para todos. Então, a inversão de responsabilidade, além de uma fraude, é um crime, é uma coisa que repercute em cima de todos os segurados. Todo mundo reclama, o preço do seguro está alto, mas hoje a gente ainda tem uma expectativa de 30% do que é pago ser fraude. Então esses 30% eu tenho certeza que está saindo do bolso de todos nós. Em relação a seguro terceiros, como é que trata essa questão aí hoje? É vantagem a gente pagar pela franquia, por exemplo, reduzida? No caso do seguro de terceiros, ele não tem franquia. Ele de 0 até o limite estabelecido, ele está coberto. No caso do seguro do casco, ele é passivo de franquia para danos não totais, para danos parciais. Então, você contrata o seguro na hora de contratar com franquia mínima, com franquia normal ou com franquia duplicada. Tem pessoas que querem reduzir o preço a qualquer custo, né? E só tem medo de roubo. E aí passa a contratar o seguro com a franquia maior que tem, porque paga menos. A partir do momento que a responsabilidade do segurado é maior, o preço do seguro ele custa menos. Então, ele que só tem aquele desejo de se cobrir contra roubo e terceiros, ele opta pela franquia maior. Mas cada caso é importante você medir. Por exemplo, é bom você simular. Eu vou pagar R$2.000 e vou ter uma franquia de R$1.000.
Ah, mas eu quero a franquia de R$ 2.000. Aí eu vou baixar R$ 50 no preço. Então, é muito pouco. Tem que ver essa variação. Mas é uma opção e em alguns casos ela se enquadra. É importante você simular para o seu corretor tudo que você tiver de dúvida. Uma outra dúvida, assim, para a gente encerrar aqui o papo, é em relação a acidentes naturais. A gente hoje aqui, graças a Deus, não temos grandes problemas como acontece em São Paulo. Aqui em Recife, como é que é? O seguro cobre ou não cobre? Cobre. A consequência dos acidentes por causas naturais no nosso estado é quando existe o alagamento, a chuva. E aí é considerado, vamos dizer assim, já coberto pelas seguradoras, o caso do calço hidráulico. O calço hidráulico é um fenômeno que é popularmente chamado bate o motor do carro. Na verdade, o motor, ao invés de aspirar ar, ele aspira água. E aí, na câmara de combustão, ele não tem como se comprimir, quebra a biela e vai o motor embora. E aí está coberto. Fora isso, são os danos causados por árvores. Né? Você, no inverno, tem que ter muito cuidado de parar embaixo de árvore. O seguro cobre? Cobre, o seguro cobre. Agora, se não houver seguro, existe a responsabilidade do proprietário do terreno se a árvore estiver dentro do terreno. E se estiver na calçada, da prefeitura. Ok. Carlinhos, eu acho que esse bate-papo aí da gente certamente poderia render aqui a tarde toda, o dia todo, mas a gente tem que encerrar porque o programa é bem curtinho. Espero que vocês tenham aprendido muito aí com o Carlos Vale, porque esse homem está aqui para esclarecer a gente. Valeu, obrigado. O JCTV fica por aqui e até a próxima. Quem sabe com o Diogo Menezes.